Opa, deixa eu ir administrando aqui. Legal, eu acho que Ah, isso. A começou a Ellen gravar. já começou a gravar, então é isso, só para avisar todo mundo, então, que a partir de agora a gente está gravando a reunião para depois poder disponibilizar, então, essa apresentação aqui do Edson para quem não conseguir assistir aqui ao vivo com a gente, né? Bom, acho que quase todo mundo me conhece, mas para quem não me conhece ainda, eu sou o Paulo, eu cuido da direção executiva da Brad, e esse é mais um dos nossos webinários aqui, a gente tem feito isso com muita recorrência para compartilhar conteúdos ricos aqui com associados e convidados, né? Então, hoje a gente vai tratar de um tema aqui de real interesse para as agências associadas, que é o onboard, né? O onboard, como trabalhar um onboard eficiente aí, né? Para as agências com os seus respectivos clientes, né? Bom, a Brad, para quem ainda não conhece, é uma associação sem fins lucrativos aí que reúne, né, as empresas que atuam nesse segmento, no segmento atende. São empresas que produzem comunicação, o que a gente conhecia como agência, né? Agência, hoje em dia a gente é um pouco mais abrangente, a gente não fala só agência porque a gente não agencia, a gente produz conteúdo, enfim, a gente cuida de todos os entregáveis aí, né? Todos os produtos relacionados à comunicação digital. Os nossos associados entregam para os seus respectivos clientes. Então, vai desde a produção de conteúdo, passa pelo desenvolvimento de site, hot site, SEO, redes sociais, e-commerce, enfim. Hoje a gente tem um guia que ele é utilizado como referência no mercado de comunicação digital, é um guia que traz mais de 140 itens de comunicação digital, que são os mais utilizados aí pelos anunciantes e que a Abrad conseguiu classificar esses serviços dentro de um guia para poder dar um norte de valor, né? A gente fez uma pesquisa e ali a gente, além de trazer os valores médios praticados, a gente também consegue dar o escopo do serviço, enfim, é um trabalho muito bacana. Esse é um dos trabalhos, eu usei Zé até para aproveitar como um exemplo aqui do que a Brase produz, do que ela faz, do o dia a dia nosso aqui, né? Então, o nosso dia a dia aqui é dar conta de entregar conteúdos ricos, conhecimento, promover o aculturamento e a melhoria do mercado para todo o ecossistema. Essa é a principal missão da Brad. A gente faz isso com esses webinários, com produção de conteúdo, com a realização de um prêmio para o nosso negócio. A gente acabou de fazer uma grande entrega, que foi o prêmio Abrad, aqui, que jogou luz aí sobre muitos profissionais que atuam no nosso segmento, e muitos cases entregues para os seus anunciantes. Então, entre outras, a Brad tem essas atividades, né? Ela atua muito forte em Brasília para ajudar os órgãos também a produzir suas licitações, ajudar também os órgãos de governo, as SECONs, a, a tratar dos temas aí que precisam ser tratados sobre o nosso negócio. Então, ela tem aquela função, né, institucional de se relacionar com órgãos públicos, com o mercado privado de uma forma mais ampla. Essa é a função da Brad. E para quem, então, tiver interesse, a gente mantém aí sempre as portas abertas para quem quiser se associar e fazer parte do time, porque aí a gente consegue, quem está aqui na Brad, consegue promover um network muito forte, trocar muito com seus parceiros, né, com outras agências, com outros profissionais. A gente tem grupos de WhatsApp aqui, nossos encontros presenciais, eles são muito ricos e permitem aí um network muito interessante aí entre os associados. Então, tendo interesse, fica aberto o convite aí para que vocês se associem, para quem ainda não for associado, evidente. Ellen, você pode voltar então agora com a telinha do nosso palestrante aqui, para a gente já poder largar. Edson, você mesmo, por favor, faça a sua introdução e já vamos em frente aqui com o conteúdo, tá bom? Muito obrigado aí por compartilhar mais um webinar, trazendo aí um conteúdo bem rico aqui para os nossos associados. Vamos em frente, obrigado aí pela participação de todos. Valeu. Posso tocar aqui então, Paulo? Vai embora, segue em frente. Beleza. Gente, primeiro, obrigado pelo convite aí do Paulo, da Ellen, de todo mundo, da Brad, né? A UI, a gente já participa da Brad tem o quê? Uns 2, 3 anos, não sei quanto tempo mais, e a gente pretende continuar fazendo parte, porque a gente acredita, faz parte desse movimento, tá?
A ideia hoje é um pouquinho diferente, não quero fazer nenhum tipo de palestra, mas mostrar basicamente como que é o onboarding aqui na UI, tá? E para quem não conhece a UI, faço uma breve apresentação, tá? Eu sou um dos sócios aqui da UI. A UI é uma agência especializada na parte de marketing médico. A gente só trabalha com médicos, tá? Isso já tem o que 11 anos, tá? Que a gente só trabalha com médicos. Nós somos parceiros oficiais do Google, parceiros oficiais da Meta também, tá? Eu mesmo tenho em torno de 18 anos de experiência na parte digital, sou especialista na parte de marketing médico, tenho um MBA em marketing digital para profissionais da área da saúde, sou professor no MBA de Gestão de Negócios e Saúde da Faculdade da Unimed, sou fundador aqui da UI, junto com o Valdeir, que é meu sócio, e aqui na UI a gente ajudou mais de 1.000 médicos no Brasil, Portugal, Estados Unidos e Japão, tá? E aí, sem mais delongas, né, gente? Eu não vou falar sobre o que é o onboarding, sobre conceitos, sobre coisas desse tipo, tá? Mas onboarding, para a gente aqui na prática, é algo super estratégico. O onboarding é quando a gente começa a pensar já na renovação do contrato do cliente, tá? Então, quando o cliente entra aqui na UI, ele passa pelo processo de onboarding. Onboarding são aqueles primeiros dias que o cliente passa com a gente. Esse período, na prática, aqui para a gente, ele dura aí de 20, 30 dias até 2 meses. Por quê? Porque o onboarding ele é coparticipativo, não depende só da UI, não depende só do cliente. A gente precisa fazer isso em conjunto. Esse acho que é o primeiro ponto quando a gente fala de onboarding, tá? E aí eu quero mostrar para vocês já, de novo, na prática, como que é o nosso onboarding, tá? Aqui. Cara, cliente fechou o contrato, o comercial passou para a gente, às vezes eu mesmo fecho o contrato. O que que a gente faz na prática? Primeiro ponto, a gente cria um grupo no WhatsApp com esse cliente, né? E aí eu sempre brinco, né, gente? Eu já falo para o cliente, falo, ó, gente, é o seguinte, a gente cria esse grupo, eu prometo para vocês que eu não vou falar nem nada do Lula, nem do Bolsonaro, né? E é legal, porque você já quebra meio que os dois aí de ponto, já deixa de lado esses assuntos que não tem nada a ver com o projeto do cliente, tá? Em seguida, esse cliente recebe um briefing, um questionário inicial. E aí eu começo a tomar cuidado com alguns termos. Como a gente só trabalha com médicos, eu dificilmente falo briefing. No lugar do briefing, eu chamo de questionário inicial, porque eu tenho certeza que o cliente vai entender, né? Então eu falo para ele, ó, você vai receber esse questionário inicial. Depois que você preencher esse questionário inicial, você me avisa, tá? Por quê? Porque a equipe vai marcar contigo a primeira reunião. E aí eu já falo para o cliente, tá? Eu já falo isso por escrito quando eu crio o grupo. Nessa primeira reunião, a gente vai fazer as partes de configurações técnicas e eu vou explicar um pouco de estratégia. Essa é a primeira parte do onboard. Detalhe, isso que eu estou dizendo agora, eu estou basicamente repetindo o final do meu fechamento comercial. Porque quando eu faço o fechamento comercial com o cliente, eu falo para ele assim, falo, ó, fulano, como que é a partir de agora? Você vai me mandar seus dados, vou fazer seu contrato, mando para você avaliar, você vai assinar, assinou, cria o seu grupo no WhatsApp. Depois que criar no grupo, você vai receber um questionário inicial. Depois desse questionário inicial, o pessoal vai marcar uma reunião com você. Nessa reunião vai durar tanto tempo. A gente vai te explicar um pouco como que é o nosso trabalho e fazer algumas configurações técnicas. Então, o final o meu fechamento comercial é onde eu começo o onboarding, tá? Por quê? Porque depois, na hora que eu crio um onboarding, na hora que eu passo da equipe comercial para a equipe que vai cuidar desse cliente no dia a dia, o que que eu faço? Eu repito exatamente as mesmas coisas que o meu comercial falou, tá? E eu repito e eu escrevo isso, tá? Isso é bem importante, tá? Então, eu repito na parte comercial, repito no primeiro contato com o cliente e eu mando depois isso por escrito também. Por quê? Segurança para a agência e segurança para o cliente também, tá bom? Bom, e aí, como que é o onboarding na prática, tá? No onboarding, eu uso exatamente essa apresentação. Inclusive, quem faz o onboarding hoje em dia aqui na UI é o Bruno. O Bruno está acompanhando a gente aqui também, tá? E a gente brinca, né? Que esse é tem um nome interno aqui, que é o onboarder, né? Poxa, Edson, mas eu não tenho uma pessoa só para fazer o onboarding na minha agência. Faça você mesmo, tá? Você vai ser o responsável pelo onboarding do cliente. Só é importante ter essa fase, essa etapa da jornada do cliente bem definida, tá? Então, essa aqui, de novo, é a apresentação que eu uso no dia a dia com o cliente.
Então, percebam que nessa apresentação eu já trago aqui de cara um cronograma, tá? Então, ó, a semana um, semana 2, semana 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já tenho isso mapeado, tá? Quando eu mostro esse cronograma com o cliente, eu já tenho um alívio. Opa, eu já sei o que vai acontecer. Por quê? Cara, vocês, assim como eu, já devem ter pego clientes de outras agências. E aí você começa a notar um padrão de reclamações, né? Poxa, contratei o pessoal, não sabia o que ia acontecer. Opa, peraí. Já ouvi isso uma vez, já ouvi isso duas vezes, já ouvi três vezes. O que eu faço? Cara, eu trago isso para o meu processo, tá? E aí eu já quebro essa objeção que ela possivelmente ia surgir no futuro, né? Então, outro ponto, tá? O onboarding serve muito para você alinhar expectativas e quebrar qualquer objeção que você vai ter no futuro. Então, aqui, a gente já deixa isso mapeado. Então, na primeira semana, que é quando o cliente começa, a gente faz o quê? Alinhamento de expectativas, coleta de informações, apresentação da estratégia e configurações técnicas. Lembra? Falei isso na parte comercial, falei isso de novo para o cliente, e é o que eu faço nessa primeira reunião, usando exatamente essa mesma apresentação aqui, tá? Em seguida, tem aqui na semana, a partir da semana 2, eu já faço o desenvolvimento da primeira campanha. A partir da semana 3, eu já faço a apresentação dos conteúdos, primeiros criativos para o Facebook, para o Instagram. Dependendo do envolvimento e da participação do cliente também, é na terceira semana que eu já inicio as campanhas, tá? E aqui, a partir da quarta semana, eu já entro numa sequência de otimização contínua. Basicamente, quando eu entro na sequência de otimização contínua, é onde eu finalizo o meu onboarding com o cliente. Ele sai do onboarder, sai lá do Bruno e passa para o analista que vai acompanhar esse cliente no dia a dia, tá? De novo, essa duração, esse período, às vezes dura 20 dias, às vezes dura 30, que é sempre a nossa meta, às vezes dura mais. Por quê? Porque depende da participação do cliente, tá? Então, eu começo revisando aqui com o cliente. Falei, cara, o que você contratou? Comercial. Eu pego exatamente o que o comercial mandou. Ó, o plano do cliente, o que esse cliente contratou, foi isso aqui. E aí eu colo de novo, porque eu estou reforçando a informação que o comercial falou para o cliente, eu trago mesa a informação. Então, você contratou isso aqui, tudo bem? Beleza. Porque alinhamento de expectativa. Eu estou alinhando de novo, ó, o que que você contratou, o que que eu vou te entregar no dia a dia, tá? E aí eu começo a fazer alguns combinados com o cliente, tá? Ó, de novo, como a gente só trabalha com médicos, eu faço aqui, ó, mesmo sabendo que a sua agenda é corrida, cara, quem não tem agenda corrida hoje em dia, né? Eu falo que, ó, é um trabalho que precisa do seu envolvimento do nosso também. Os clientes com os melhores resultados foram os que mais se envolveram, né? Cara, e a gente sabe que o cliente que se envolve mais tem melhor resultado, não tem jeito, tá? Segundo combinado, como são várias pessoas que fazem parte do seu projeto, é importante sempre trazer as comunicações no grupo. Aqui na UI a gente usa o WhatsApp ainda para se comunicar com os clientes. Acredito que a maioria de vocês também fazem isso, tá? E eu já falo para o cliente que, cara, você não vai virar uma bagunça, nem eu, nem você quer isso, né? Eu imagino que vocês também já devem ter clientes que o cara tá no grupo, de repente ele te mandou uma mensagem no particular ou aciona alguém da equipe no particular. Então, eu trago isso aqui. E lembrando, tá, gente? Tudo que eu trago aqui, depois eu mando para esse cliente e vou mostrar para vocês como, tá? Eu mostro quem que está na equipe, tá? Então, normalmente, aqui, o analista que faz a parte do onboarding, ele falou, ó, além, vai ter eu, vai ter uma pessoa na parte da redação, vai ter uma pessoa na parte da criação. E aí você pode descrever quem é a sua equipe, quem vai estar junto, tá? Contigo aí. Quando eu falo de entregas, tá? Por exemplo, aqui na UI a gente faz uma publicação, um conteúdo por semana, porque não é bem o nosso foco, para falar a verdade, tá? A gente faz muito pensado mais na parte de tráfego pago, na parte de conteúdo. Mas, de novo, eu estou reforçando, recapitulando um entregável aqui. No nosso caso, tá? O que que eu falo para o cliente? Cara, eu vou te mandar os roteiros, eu preciso que você grave esses vídeos e me manda. Se você não me mandar, o negócio fica prejudicado. Faça um outro alinhamento importante para esse cliente, datas sazonais. Aqui na UI a gente não trabalha com data sazonal. Cara, porque senão fica o dia da árvore, o dia sei lá, do combate ao tabagismo, e, cara, aquele monte de coisa que é aquela bagunça que vocês sabem, que fica a gente, o cliente, mais um monte de gente publicando um monte de coisa que não tem nada a ver, uma perda de tempo, uma perda de esforço nosso e do cliente. Então, eu já deixo alinhado para ele. Falei, cara, eu só trabalho aqui, ó, dia do médico, Natal, Ano Novo, seu aniversário, sua especialidade.
Se tiver alguma outra data sazonal além dessas daqui, você me avisa, porque por padrão eu não vou fazer, tá? E eu vou falar para vocês que dá super certo, tá? E eu explico até por que a gente não faz isso e falo para o cliente, falei, cara, se você quiser publicar alguma coisa sobre o dia da árvore, publica nos seus stories lá, tá? Mas se tiver, mesmo assim, se você quiser que a gente gaste o nosso tempo, energia e esforço para fazer, te ajudar a pensar num conteúdo, se avisa que a gente vai fazer. Porque se você não avisar, eu não vou fazer, tá? Mostro um outro combinado com ele aqui, ajustes e alterações, tá? Cara, precisou de algum ajuste, alguma alteração, algum conteúdo, alguma campanha, alguma coisa que a gente vai fazer, avisa. Meu prazo é de um dia útil para texto e de 2 dias para para arte e vídeo, tá? E o prazo só começa a contar depois da hora recebida. Percebam que são todos combinados que a gente faz e reforça, tá? Falo também aqui de um produto que a gente tem, que é o e-Academy, que eu libero esse acesso para os nossos clientes, tá? E depois explico por último para o cliente a parte de estratégia. Ah, cara, como que a gente vai trabalhar contigo no Google? Como que a gente vai trabalhar com você aqui no Instagram? Explico para ele como que vão chegar os leads, porque às vezes a secretária não sabe que o telefone vai tocar, ou que vai chegar uma mensagem especial vindo do site ali, tá? E aí eu falo, isso aqui é importantíssimo, isso aqui tem que ser padrão, talvez, acho que não importa o segmento, a área, o nicho que você atenda. Eu já falo para o cliente, falei, cara, em quanto tempo que eu vou começar a ter retorno? Porque ele está com essa pergunta na cabeça dele. Falei, cara, em quanto tempo que eu vou começar a ter retorno? Eu falo isso no meu processo comercial. Eu repito isso aqui no onboarding. Em quanto tempo eu vou começar a ter retorno, tá? Eu falo, cara, ó, você vai ter que começar a ter retorno a partir de X dias, mas retorno mais consistente a partir de 6 meses, tá? Por quê? Cara, primeiro, só de eu falar 6 meses, eu tenho um tempo muito melhor para trabalhar com esse cliente e trazer resultados melhores, mais concretos para ele. E também para a agência financeiramente, cara, a gente tem pelo menos 6 meses de contrato. Cara, e 6 meses dá para fazer um trabalho muito bom com qualquer cliente. E é até o ponto para você avaliar se o cliente, se você quer continuar com esse cliente também ou não, tá? Então, manda aqui, ó. Pense e se prepare para ter um retorno mais consistente após 6 meses. Isso aí veio do quê? Cara, quantos clientes talvez a gente não teve que cancelou quando a gente não trabalhava só com médicos, trabalhava com varejo, por exemplo, falei, cara, o cara começou 2 semanas, um mês, meu, não tive retorno. Falei, meu filho, eu mal consegui terminar de fazer um planejamento seu aqui, né? Então, é importante alinhar a questão do retorno sobre o investimento. Relatório, também já falo para o cara, falo, ó, cara, você vai receber seu relatório assim. Aqui na UI, por exemplo, a gente manda mensagem para o cliente, toda semana ele recebe uma atualização. No meio do mês, ele recebe uma prévia dos relatórios. No final do mês, fechou o mês, ele recebe um relatório completo e detalhado. E aí, se o cliente tiver tempo, eu marco uma reunião com ele, tá? Se ele não tiver tempo, eu marco uma reunião pelo menos a cada 3 meses, uma reunião trimestral com ele, tá? Falo para ele também, falo, ó, e aqui de novo, quebra de objeção. A gente tem um vídeo, cara, eu não sei como que é com as outras áreas, mas para quem faz a parte de Google Ads, quantas vezes o cliente de você já não ficou falando, pô, mas meu anúncio não apareceu, eu procurei aqui, não aparece meu link, tá? O que eu fiz? Cara, eu fiz um vídeo explicando como é que funciona o Google Ads. E eu mando para os meus clientes assistirem esse vídeo. Cara, o Google Ads funciona assim, seu anúncio não vai aparecer toda hora. Se você ficar procurando, talvez não apareça. Se você clicar no seu anúncio, você vai gastar o seu dinheiro, tá? Então, de novo, alinhamento de expectativa, quebra de objeções. E aí eu mando depois esse vídeo para o cliente no WhatsApp e falo para ele me confirmar. Se assistiu? Assisti, beleza, tá? Porque ele já entendeu, ele já muda o nível de consciência dele. Cara, já tem pelo menos uma noção de como é que funciona essa parte de anúncios no Google, tá? Depois explico qual que vai ser a estratégia que a gente vai no Instagram e aperto, abro para ele tirar dúvidas, tá? Finalizo com a parte de configurações técnicas. Gente, configuração técnica, quando a gente fala de Google, é tranquila. A maioria das coisas eu consigo resolver sem intervenção do cliente, a não ser com essa parte de autenticação de 2 fatores que a gente tem hoje em dia. Configuração no Instagram, na Meta, cara, vocês sabem que é trabalhoso, né? Às vezes o cliente não lembra mais qual que é o perfil do Facebook, às vezes tem que recuperar a senha. Então, isso aqui leva um tempinho, tá? Toda essa apresentação, toda essa conversa até aqui dura com o cliente em torno de uns 30, 40 minutos.
eu gasto depois mais uns 30, 40 minutos para finalizar as configurações técnicas. Então, antes de começar a apresentação do onboarding, eu já aviso o cliente, falei, cara, eu preciso de pelo menos 1h30 sua, tá? A gente já tentou separar isso em duas partes. Uma, uma focada aqui na parte só da parte de estratégia e outra só na parte de configuração técnica. Cara, mas se encontrar o cliente uma vez é difícil, encontrar duas fica mais difícil. Então, é mais fácil eu chamar esse cliente para uma reunião técnica, uma reunião um pouquinho mais longa, de 1h30, que eu resolvo a vida dele, do que eu quebrar esse meu processo aqui em duas partes, tá? E aí, ó, de novo, ó, como combinado, eu já combinei isso anteriormente com o cliente. Você tem que estar logado no seu Instagram, tem que estar logado no Facebook, tem que estar com o WhatsApp Business na mão. Eu mando isso para o cliente antes de fazer a reunião. Eu mando isso antes de marcar a reunião para o cliente, porque eu vou precisar disso aqui. Sem isso aqui, eu não consigo evoluir na configuração técnica, tá? E aí, se o cliente não tem isso, eu não consigo, eu fico travado. Percebe? Aqui é um gargalo. Então, eu preciso trazer essas informações antes da reunião de onboarding com o cliente. Às vezes eu preciso fazer um acesso remoto com o cliente, eu preciso fazer um pré-onboarding com o cliente para recuperar esses acessos com ele, para eu poder fazer o meu processo de onboarding mais tranquilo. E aí eu finalizo. Terminou as partes de configurações técnicas com o cliente, eu finalizo o onboarding. Cara, terminou o onboarding, o que que você vai é, fazer? O que que eu faço? Eu mando, tá? Eu faço um resumo dessa ata, tá? E aí, todo mundo hoje em dia usa esses note keepers aí, né? Para ir fazendo. Eu uso aqui na UI o TLDB, porque ele grava a reunião, ele faz um resumo. Eu pego esse resumo, eu copio, eu dou uma editada e depois eu mando para o cliente lá no grupo. Fulano de tal, isso aqui é um resumo da nossa reunião. Foi isso mesmo que a gente conversou? Ah, foi, beleza. Então, eu mando depois o resumo de tudo que eu conversei, tudo que eu alinhei com o cliente, mostro de novo a estratégia, mostro o plano que ele contratou, e eu escrevo tudo isso, mando no WhatsApp, dou ok para ele, aí eu pego essa ata, esse resumo e coloco lá no projeto do cliente, porque fica um histórico, tá? Fica um histórico. Eu pego a gravação também, salvo, subo no Drive, deixo um link, depois coloco lá no projeto do cliente, porque fica um histórico para mim e para o cliente também, tá? Então, percebam que tudo que eu falo com o cliente, eu vou lá e registro e depois eu mostro para ele, tá? Então, finalizei essa minha apresentação, aí qual que é o ponto? Eu mando esse resumo e aí o principal, tá, gente? Olha só. Vamos ver na minha tela de novo aqui, né? Cronograma inicial. Eu mando novamente esse cronograma inicial para o meu cliente, tá? O cronograma, se eu fosse resumir, qual que é uma das partes mais importantes do onboarding? É o cronograma, tá? Porque o cronograma passa segurança para o cliente. Porque o cronograma vai evitar que o cliente fique te perguntando depois: nossa, o que que o pessoal da UI está fazendo? Ah, será que eles não estão fazendo nada? Não, cara, tá aqui, cronograma. Eu já sei que a gente está na semana 1, eu sei que na semana 2 o pessoal está fazendo isso, eu sei que na semana 3 vai acontecer isso, tá? Então, além de mandar a ata, o resumo da reunião, eu mando o cronograma, eu mando um print, literalmente, desse cronograma, porque é algo visual. O cliente bate o olho e ele consegue ver, tá? Então, finaliza aqui essa primeira parte desse nosso treinamento, workshop na parte do onboard. Eu entro aqui na segunda parte. A segunda parte eu vou mostrar como que é o fluxograma que a gente tem aqui na UI. E a terceira parte eu abro para quem quiser tirar dúvidas, perguntas, tá? Como que é o fluxograma que a gente tem do nosso onboarding? Não sei quem conhece essa ferramenta, tá? Mas ela é um Miro. Basicamente é um fluxograma, tá? Então eu tenho mapeado aqui todo o meu processo de onboarding. Então ele começa aqui, ó, semana 1. Comercial cria o grupo no WhatsApp, adiciona o gerente, o onboarder, define os membros como admin, o comercial se apresenta, informa o serviço contratado, o gerente envia um vídeo de apresentação dando as boas-vindas, o onboarder, o cara, o analista que vai fazer o onboard, manda um vídeo. Eu tenho, inclusive, aqui, ó, qual é a mensagem que precisa ser enviada, tá? Cara, no vídeo você vai falar isso aqui, você vai mandar essa mensagem, tá? Opa. E aí eu sigo aqui, ó, crio o projeto dentro do Love. O Love é o nosso sistema de gerenciamento de projetos.
o onboarder envia o briefing no grupo, mais uma mensagem, ó, perceba, eu já tenho essa mensagem mapeada aqui. O cliente respondeu o briefing por 48 horas? Sim, marca a reunião inicial, que é essa reunião que eu mostrei para vocês. Não respondeu? O onboarder vai mandar aqui uma mensagem no grupo. O cliente e aí eu já tenho de novo, qual a mensagem que o onboarder tem que mandar aqui no grupo, tá? Ó, essa mensagem aqui é a mensagem que você tem que mandar. O cliente marcou a reunião? Não. O gerente liga para o cliente e deixa registrado no grupo. O cliente marcou a reunião? Sim. Ele compareceu na reunião, que às vezes o cara marca e não vem, né? Sim. Tá? Respondeu o briefing? Compareceu na reunião? Não, remarca a reunião. Tá? E eu tenho uma mensagem, eu tenho mapeado cada um desses processos. Tá? Então, vamos considerar aqui que o cliente respondeu o briefing, tá? Sim, o onboarder marca a reunião inicial, tá? O cliente marcou a reunião inicial? Não. Sugere novos horários? Sim. O onboarder envia uma mensagem falando, olha, lembra que eu te falei para vocês no onboarding, ó? Para essa reunião, a gente vai ter que fazer algumas configurações técnicas, blá, 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 blá. Aí eu mando essa mensagem aqui para o cliente, ó, você precisa do seu acesso no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, eu preciso de uma foto frente e verso do seu RG, do CNH, tá? Porque eu vou precisar disso aqui na parte de configurações técnicas, tá? E aí, de novo, mais um ponto. O cliente tem acesso à conta do Facebook dele? Sim ou não? Se não tiver, tenta recuperar a conta. Se sim, faz a reunião no dia e horário marcado, tá? O cliente tem acesso ao WhatsApp Business configurado? Não. Então, o onboarder vai lá e manda um passo a passo como é que ele faz para ele fazer isso. Ele sim. Aí ele faz a reunião no dia marcado. O cliente tem Instagram? Não. O onboarder cria um novo Instagram. Sim. O cliente tem acesso ao Instagram? Não. O onboarder manda um passo a passo de como recuperar. Sim. O onboarder, um dia antes da reunião, confirma o horário e reforça os requisitos, tá? E aí eu sigo aqui. O cliente compareceu na reunião, né? De novo, um dia antes eu mando essa mensagem. Perceba que eu já tenho mapeado aqui qual a mensagem que precisa ser enviada para o cliente, tá? Aí o cliente compareceu na reunião? Não, remarca a reunião. Compareceu? Sim. Então o onboarder faz a apresentação do cronograma inicial. E aqui eu tenho o link para o cronograma inicial, que é aquela apresentação que eu mostrei para vocês, tá? O onboarder envia a ata de reunião. Lembra que eu falei para vocês? Fez a reunião, manda a ata no grupo, tá? E perde a confirmação do cliente. O cliente confirmou que era aquilo lá mesmo? Não. Adiciona as informações e observações que o cliente fez. Sim. Aí o que eu faço? O onboarder envia os acessos da We Academy, que faz parte do nosso processo aqui, e de novo, já tem aqui ó, a mensagem padrão que precisa ser enviada para o cliente, tá? O cliente, o onboarder, envia o vídeo de como funciona o Google Ads para médicos, lembra? Que eu falei, mostrei para vocês, eu tenho um vídeo que eu explico como é que funciona o Google Ads, para o cara não ficar torrando os cliques deles e nem para ele ficar me perguntando, tá? Aí o onboarder faz o quê? Envia o print do cronograma do grupo. Lembra que eu falei para vocês na apresentação que a gente faz isso? E o onboarder envia a última mensagem. Então, já tenho mapeado todos os pontos de contato aqui com o cliente, eu já tenho inclusive todas as mensagens que eu vou enviar para esse cliente dentro aqui do meu fluxograma, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a segunda. Ok. Aí eu tenho a minha semana 2 do onboarding, tá? E na minha semana 2 do meu onboarding, do meu processo de onboarding, tá? O que eu mostrei na primeira um, gente, na semana um, acho que é bem geral, vale para todo mundo, tá? Acho que pode seguir mais ou menos essa linha. Agora, a partir da semana 2 entra muito no nosso processo aqui na UI, né? Então, na semana 2 eu faço o quê? Eu envio uma mensagem com os primeiros roteiros para o médico. E aí eu vou mapeando de novo cada ponto de contato. O cliente entregou os prazos no vídeo? Sim ou não? Se não mandou no prazo, eu sigo um carrossel. Se ele mandou no prazo, eu sigo com a edição de vídeo, tá? E aí eu vou seguindo aqui de novo cada um dos passos. E aí eu venho aqui para a semana 3, tá? Que é onde a gente faz a apresentação dos primeiros materiais, das primeiras campanhas. Se o cliente aprovou, eu inicio as campanhas. Se ele não aprovou, eu faço os ajustes, tá? Eu encaminho o feedback para criação, para redação e informo o prazo novo para o cliente, tá? Isso aqui já é na terceira semana. E eu vou seguindo o meu processo, ó. Eu falo, ó, na terceira semana, o onboarding informa o início das campanhas e se despede do cliente. É nesse momento, tá, gente, que a pessoa responsável pelo onboarding dá tchau para o cliente. Porque o nosso onboarding aqui na Oi finaliza
quando as campanhas do cliente entraram no ar. Falei, cara, esse cliente já está com o site no ar, campanha no Google no ar, campanha no Instagram no ar, configurações iniciais, fechou o ciclo do onboarding, tá? Com o cliente. Aí, para quem gosta muito de inglês, né? Eu saio do onboarding e passo para o ongoing, que é a continuação, a vida normal desse cliente, tá? Aí vem o dia a dia desse cliente. E aí, de novo, o onboarder, ele sai do grupo, tá? Eu, nesse momento também, eu saio do grupo, eu acompanho o cliente só nos primeiros 30 dias. Então, eu fico muito feliz na hora que o Bruno vai lá e me marca. Falou, ó, eu e o Edson Medeiros vamos sair do grupo. Falei, yes, Bruno, que beleza. Porque, cara, eu sou um inútil no grupo, eu brinco com o pessoal, eu quase não participo, tá? Quem toca no dia a dia é realmente a equipe. Eu fico ali para caso surja algum imprevisto, para caso o cliente precise de alguma informação que só eu tenha e tudo mais, tá bom? Então, o analista, eu encerro meu processo de onboarding com o analista se despedindo do cliente. E eu chego aqui no fim, tá? Ó, e de novo, eu já tenho mapeado qual a mensagem de despedida que o analista manda pro cliente, tá? Só que para eu ter uma despedida, tá, gente? É importante vocês saberem, eu também tenho uma apresentação lá no início. E lá no início, eu também já tenho isso mapeado, que o onboarder, tá? Ele começa se apresentando e fala: eu vou ficar contigo nos primeiros 30 dias, eu vou ficar com você nessa fase inicial, tá? E aí, quando a gente chega no fim dessa fase inicial, ele sai, ele se despede, tá? E aí a gente dá início ao ongoing. E aí tem mais um detalhe, tá, gente? Cara, a gente sabe, tá, que a vida desse cliente, deixa eu voltar aqui, a gente sabe que esse cliente não dura para sempre aqui com a gente. A gente queria muito, né, que o LTV do cliente fosse para sempre. Eu brinco, a gente tem um cliente aqui que é uma Pax, né? Para quem não sabe, Pax é a empresa que trabalha com plano funerário. E eu falo que esses caras, eles não usam o LTV, não é o tempo de vida do cliente, eles estão preocupados no tempo de morte do cliente, porque, cara, tem um negócio melhor que Pax, eu não sei, porque o cara continua pagando até depois de morrer, né? Então, como eu estava falando, a gente tem a fase do onboarding, a gente tem a fase do ongoing, que é a vida que o cliente vai ter com a gente, e o nosso objetivo é sempre estar estendendo isso com renovação de contrato, com entrega de resultado, com valor. Só que eu também tenho uma outra parte que a gente chama aqui de offboarding, né? Que é quando a gente vai dar tchau para o cliente. E adivinha quem faz o offboarding? O onboarder, tá? A mesma pessoa que faz o onboarding aqui na UI é a pessoa responsável por fazer o offboarding. Cara, o que é o processo de offboarding, tá? É o onboarding ao contrário, tá? De novo, eu começo aqui com o onboarding, depois eu passo para o analista, depois eu volto para o cara responsável pelo onboarding, tá? Ele dura também aí, às vezes até umas 2, 3 semanas. Por quê? É o processo de desvinculação desse cliente. Cara, é a hora que aqui na UI, por exemplo, eu sempre falo que os acessos que a gente tem do cliente são temporários, não é para sempre. Cara, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ajudar esse cliente. A conta do Google Ads é dele, não é minha. A conta do Instagram é dele, não é minha. A conta do Google Analytics é dele, não é minha. Enquanto ele está aqui com a gente, eu tenho acesso a esses ativos. A hora que ele saiu daqui, eu devolvo tudo isso para ele. Isso precisa ser feito no processo de offboarding, tá? Offboarding. É o processo onde eu desvinculo todas as contas que a UI tem acesso a esse cliente, eu passo, eu devolvo para o meu cliente, e aí adivinha só, eu preciso também formalizar isso no grupo do WhatsApp e eu também formalizo por e-mail, tá? E, gente, isso aí é libertador, tá? No bom sentido, porque você evita que aquele cliente de 3 anos atrás, ressurja falando assim: Edson, precisa aqui do meu acesso no Instagram. O que eu faço? Cara, é o seguinte, ó, 3 anos atrás eu te mandei esse e-mail, nesse e-mail estava todos os seus acessos, mas também estava falando que a partir da data daquele e-mail, eu não tinha mais acesso nenhum às suas contas. Eu não consigo te ajudar. E aí você, ó, lava as suas mãos e vai dormir tranquilo, tá? Porque, cara, é muito legal você prestar um serviço para o cliente, você atender o cliente, enquanto você está sendo remunerado para isso, enquanto a gente recebe para isso. A nossa dedicação é proporcional. Agora, você ficar trabalhando, atendendo o cliente, cara, depois de 2, 3 anos, cara, ou seja, só arrumando trabalho, dor de cabeça para você, pô, para que você vai fazer isso? Faz o processo de offboarding.
tá? Desvincula, formaliza, manda um e-mail para esse cliente deixar registrado. Falei, cara, tá aqui, ó, todos os seus logins, as suas senhas, seus acessos estão aqui e a partir daqui eu não tenho mais nada a ver com você. Eu estou desvinculado de você. E é legal aí para quem quiser levar para um lado um pouco mais jurídico, a gente inclusive fica se ressalva aí em relação a algumas coisas da própria LGPD. Então, gente, o offboarding é também tão importante como o onboarding, da paz de espírito, tá bom? E um ponto, tá? Para a gente reforçar ainda na questão do onboarding. Lembra, o seu onboarding, ele precisa ser estruturado para você quebrar objeções que o seu cliente vai trazer no futuro, tá? Se pudesse levar uma lição com uma coisa que eu aprendi que a gente faz aqui na UIA, o seu processo de onboarding é para aliar expectativas e quebrar objeções que nem surgiram na cabeça do seu cliente ainda, mas você sabe que vão surgir, tá? Então, por exemplo, quando o cliente daqui 3 meses me pergunta, fala, pô, Edson, meu anúncio do Google não está aparecendo, o que que eu faço? Cara, eu, na cara dura, eu vou lá, falo, ó, fulano, tá aqui, ó, lembra que eu te mandei esse vídeo aqui te explicando como é que funciona o processo no Google Ads? Ah, lembrei, ah, beleza, pronto. Encerrou o assunto. Você não precisa ficar dando continuidade. Poxa, Edson, mas eu não estou com resultado. Cara, tá aqui ó, a mensagem. Lembra que eu falei para você que os resultados mais consistentes vão vir a partir de 6 meses? Então, defina o seu processo de onboarding sempre com duas coisas em mente. Uma, alinhamento de expectativas. Cara, isso aqui foi o que você contratou, isso aqui foi o que eu vou te entregar. E o terceiro ponto é sempre pensando em quebras de objeções que você vai atender. Como a gente só trabalha com médicos, tá? A gente já sabe mais ou menos o que sempre acontece, né? Então, meio que assim, as mesmas coisas sempre acontecem com os clientes diferentes. Então, mapeie esses pontos de objeção, traz isso para dentro do seu onboarding, tá? As coisas vão ficar bem mais tranquilas para você no seu dia a dia, tá? Galera, é isso. Eu abro para vocês agora, tá? Queria trazer algo mais prático. Mostrei para vocês, literalmente, é aquela apresentação do onboarding que eu uso com os nossos clientes, tá? E mostrei também como que é o nosso fluxograma. O que que você pode fazer a partir daqui? Se você não tem o processo de onboarding na sua agência, primeiro, crie isso. Se não tem ninguém, seja você mesmo fazer esse onboarding. Deixe isso bem definido, crie uma apresentação, crie um cronograma para você enviar e compartilhar com o seu cliente e crie o seu processo de onboarding de novo, para alinhar expectativas e para quebrar objeções. Isso vai ajudar no seu processo de renovação. E a lição final é, a mesma maneira que você fez o processo de onboarding, cuide do processo de offboarding do cliente. Paulo, tá contigo aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu abri meu microfone aqui, se alguém mais quiser abrir o microfone, fique à vontade. Excelente, Edson, bem clara a metodologia que você utiliza, ficou bem clara, e eu acho que a gente pode, eu e a Joyce, enquanto você fazia a sua apresentação, a gente já trocava mensagens aqui no WhatsApp, de que ela dá Sim. para ser implementada, inclusive fora de uma agência, numa associação, a gente pode adaptar a sua metodologia tranquilamente, que ela vai ser muito útil. Enquanto É. você falava, pode falar, olha você. Não, eu só falar que o Tony fez uma pergunta aqui, Era isso que eu ia falar. se esse cargo do onboarder, se é só uma pessoa que faz isso, se tem relação com o comercial, né? E se ele entra em jogo no processo de renovação, tá? O onboarder, a pessoa que faz o onboarding, basicamente boa parte do processo dela, ela repete aquilo que o comercial fala, tá? Então ela realinha, ela repete tudo que o comercial fala, não tem uma relação direta, tá? Mas como a gente sempre fala a mesma coisa, nosso discurso é consistente, isso sempre fica bem alinhado, tá? Aqui na Will, hoje a gente tem uma pessoa que só faz o onboarding. Se você não tem na sua agência e no dia a dia, cara, você mesmo faz esse processo de onboarding, tá? É isso mesmo. O Edson, justamente, eu só ia terminar ali a analogia que eu estava fazendo com relação à sua metodologia, que pode ser aplicada tranquilamente em outros tipos de negócio, não só em agência, mas eu ia até perguntar isso. Você mantém um backup no time? É uma única pessoa? Porque como é que faz, né? Fica muito centralizado num único profissional. Esse profissional, quando se desconecta, ou mesmo quando ela vai atuar em uma outra frente no seu negócio, você fica desguarnecido. Como é que funciona isso dentro da agência?
Primeiro ponto, eu, como sou um dos sócios aqui da agência, eu sei fazer todo esse processo de onboarding. Então, o Valdeir, que é meu sócio, também sabe fazer, né? E aqui na Wii, a gente, mais de uma pessoa sabe fazer esse processo de onboarding. Cara, pô, surgiu um imprevisto, sei lá, a pessoa saiu da empresa, ficou doente, aconteceu qualquer coisa, cara, sempre tem um backup, tá? Acho que esse é um ponto. Mas hoje, na prática, a gente tem uma pessoa dedicada aqui que é só uma pessoa mesmo que faz esse processo de onboarding. E é claro, como é só uma pessoa, a gente também tem um número limitado de entrada de clientes. Eu não posso colocar 10 clientes de uma vez, porque vai dar errado, né? Ele não vai conseguir fazer um processo de onboarding como deve ser feito. Muito bom. Isso dá para automatizar? O quanto desse processo dá para ser automatizado? Qual a importância de manter isso humanizado? Boa. Eu acho que tem várias partes desse processo que dá para ser automatizado, tá? Mas eu sempre falo assim, eu particularmente eu gosto de automatizar quando você tem uma demanda muito alta, né? Falei, cara, faz sentido eu realmente automatizar esse processo ou é melhor ter uma pessoa fazendo um atendimento pessoal e personalizado? No nosso caso, ainda boa parte dele faz sentido a gente ter alguém para estreitar o relacionamento com o cliente. Concordo. Muito bom. Eu vou deixar aqui aberto para quem mais quiser. Eu acho que a gente vai ter aqui uma audiência que está aqui no momento, mas acho que seria legal também a gente ter um canal para as pessoas que assistem depois o vídeo que fica gravado, poder falar com você, né, Edson, para alguma eventual dúvida ou alguma consulta. Para quem quiser falar com você numa eventual gravação, que estiver assistindo uma gravação, faz como? Acesse o Instagram da Way. Joia. instagram.com.br marketing médico, lá tem, se você mandar mensagem, sou eu que vou responder, ou você, o Valdeir, lá também tem meu WhatsApp direto, e para quem quiser falar comigo, mandar uma mensagem direto, meu número é 67 99295 1538. Legal, legal. Boa. Essa Show, saída Edson. é. Obrigado, viu? Gostei Valeu, Tony, bastante, obrigado cara. pelo convite. Pode falar aí, desculpa aí. Não, não, o que a gente vai colocar aqui, o Edson está colocando já o link para acessar e a gente está colocando aqui na tela um link para as pessoas responderem aqui também a pesquisa básica sobre o conteúdo, o horário, o canal que foi utilizado, enfim. Fica aqui o QR Code para vocês, para quem estiver acompanhando, ou mesmo para quem estiver assistindo a gravação, responder aqui a nossa pesquisa de satisfação dessa reunião. O Edson, acho que foi super importante você ter colocado também o processo de desligamento do cliente, porque é raro ver isso acontecer, né? Não sei, acho que não é usual você ter isso implementado com uma metodologia e o cliente, né, perde muito, porque de fato, depois de meses, vai se perguntar onde é que estão os acessos e cadê, se a empresa não tiver um controle muito bom dos seus canais, isso fica perdido. A gente já teve esse problema, inclusive dentro da Brad, aí vai correr Sim. atrás da agência, e é difícil, né? Você, depois de um tempo, conseguir as informações, faz total sentido. E até mesmo conseguir deixar claro para o cliente que ele tem que ter, né, uma metodologia de organização desses acessos. Porque muitas vezes você vê o cliente deixar acesso na mão de colaborador que depois se desconecta, que não deixa isso bem claro para o cliente. O próprio cliente pode ter dificuldade, né, com seus próprios acessos. Isso é um capítulo à parte, né, na área de comunicação digital, eu acredito. É isso aí. Paulo, acho que o Alisson quer perguntar alguma coisa também ali. Isso, ele tá na fila aí. Pode abrir, Ellison. Bom dia para todo mundo. Tudo bem? É, Edson, vocês estão me escutando? Estou te escutando. Ah, Estamos. maravilha. É, como que vocês passam ali de forma clara como que funciona o processo, né? Como é que vai funcionar o trabalho a partir depois do onboarding? Como é que vai funcionar as entregas e tudo mais? Como que vocês lidam com
atrasos na resposta do cliente, por exemplo, vocês têm uma entrega e ele precisa aprovar essas entregas, né? Como é que vocês lidam com esses atrasos na resposta ou algum cliente que não está muito engajado? Vocês têm ali naquele fluxograma, já tem algum desenho sobre essas questões? Legal, cara, boa pergunta. A gente sempre, primeiro, né? Lembra que eu falei aquele primeiro ponto lá, falou, ó, você precisa participar. Se você não participar, o negócio não vai para frente, tá? E aí eu deixo isso combinado também para o cliente. Falei, cara, o meu prazo aqui, tipo, de ajuste, alteração, é de 24 a 48 horas, tá? Eu normalmente, quando eu mando algum material, tá, para o cliente aprovar, eu já dou uma data para ele. Você consegue me responder até dia tal? Tá? Então eu pergunto, a equipe pergunta no dia a dia, porque, cara, e normalmente essa data a gente coloca uns 2 dias, tá? Uns 2 dias úteis aí, que dá um tempo tranquilo para o cliente não responder. E aí, se ele demora para responder, é importantíssimo que você fala, cara, ó, imagina que sua agenda está corrida, primeiro, entenda, se coloca no lugar do cliente, porque ele te contratou, porque ele acredita em você e precisa do seu resultado, né? Mas, ó, eu entendo que sua agenda está corrida, mas se você não me responder, se você não me der o retorno, o nosso cronograma vai ficar prejudicado, tá? E aí você precisa falar e escrever isso. Fala e escreve, porque você está deixando o cliente ciente e está responsabilizando ele também. Eu falei, cara, ó, se você não me responder, vai atrasar. Se atrasar, não vai dar certo. Se não der certo, você não vai ter retorno. Se não tiver retorno, daqui a pouco você vai cancelar comigo e vai falar que o meu trabalho não funciona. E, Entendi, às vezes entendi. até, isso é de curiosidade, cara, às vezes eu falo para o cliente isso, falei, cara, é o seguinte, se você não participar, se você não der o retorno, se você não se envolver, daqui a pouco você vai achar que você não vai ter resultado. E daqui a pouco você vai achar que a UI não faz um bom trabalho. E daqui a pouco você vai achar que esse negócio de marketing digital não funciona, né? Então, assim, eu mando, eu falo com todas as letras. Cara, eu levei muitos anos para poder falar isso, mas hoje em dia eu falo. Não, bacana. Muito obrigado. Parabéns aí pela apresentação, ficou bem legal. Valeu, obrigado. Legal. O Edson, todo esse processo de onboard, ele está devidamente precificado na sua entrega? Tá, a gente tá dentro do escopo do cliente. Quando a gente define um escopo de entrega, né? E aí, assim, como que ele trabalha? Hoje a gente trabalha com cenários, com planos, né? É claro que eu não falo isso para o cliente. Eu falo para o cliente que cada cenário é personalizado. E eu acabo fazendo entregas personalizadas, mas eu acabo fazendo entregas personalizadas dentro de um determinado escopo que eu tenho para ele. Então, quando eu crio esse escopo aqui internamente, eu já tenho não só mapeado quanto tempo isso vai levar, mas também eu sei quanto isso vai me custar. Quanto isso me custa, eu consigo calcular o quanto sobra de dinheiro para a empresa no final. Entendeu? Então, ele também está mapeado dentro dessa parte financeira. Por isso que eu tenho exatamente mapeado quais são as mensagens, quais são os pontos de contato que eu tenho com o cliente, porque eu preciso manter isso de certa forma controlado. Eu não posso deixar muito aberto. Eu não posso passar 3 horas numa reunião com o cliente, porque isso aí, se eu fizer isso, eu me lasco. Sim, 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 sim. Aí, durante a vida útil do cliente, que área que você tem para implementar novas propostas, novos serviços, oferecer ali um up no plano do cliente? É o comercial que fica responsável por isso, ou é essa profissional que tem essa leitura aí do onboard? Quem tem mais habilidade para sugerir novas implementações para o cliente? Quem acaba sugerindo, tipo, novas implementações é uma conversinha interna, assim, né? Porque quando sai do onboarder, passa para o analista, que vai acompanhar esse cliente no dia a dia. Então, o analista identifica ali, às vezes, falei, cara, esse cliente aqui poderia ter, já está tendo bons resultados. Esse é o primeiro requisito, tá, Paulo? Para o cliente, para a gente pensar em upgrade, cara, ou ele tem. O ideal é que ele já esteja tendo bons resultados, né? Cara, esse cliente está dando bons resultados. O que eu vou fazer? Vou trazer um novo produto, um novo serviço para ele, que vai agregar, vai ajudar ele a ter mais resultados e vai ser fácil dele aceitar, por quê? Porque ele já está tendo resultado. Opa, a Win já está fazendo um bom trabalho. Eles estão me trazendo mais um negócio melhor. Então ele já não vai ver aquilo como uma venda, né? Ele vai ver, opa, tá agregando tipo algum valor. Para a gente é uma venda, porque eu consigo trazer mais retorno financeiro para a empresa, entendeu? Mas
o requisito essencial para pensar em upgrade, pensar em adicionar alguma coisa, o cliente precisa estar tendo resultado. Está tendo resultado? Cara, aí eu tenho serviços infinitos aqui que eu posso trazer para esse cliente, né? E, de novo, não é só sobre vender. Falei, cara, você tem que trazer algo que vai trazer resultado para o cliente mesmo. Porque senão, às vezes no upgrade você pode se queimar com o cliente. Às vezes tem cliente que não precisa de upgrade. O seu cliente, que é a área médica, o negócio dele é vender mais o serviço que ele presta ou dar um atendimento melhor? O que é mais efetivo para o seu cliente? O nosso cliente aqui, quando a gente fala da parte de marketing, tem dois principais desafios. Uma, ele quer se tornar mais conhecido, tá? Então, e aí eu tenho diferentes níveis de clientes e ele quer conquistar mais pacientes. É isso. São os dois grandes objetivos dele. E eu consigo transpor esses objetivos para todas as especialidades, todas as áreas de atuação. Toda empresa, no final, quer conquistar mais clientes e quer se tornar mais conhecida. Legal. Foge um pouco aqui da nossa proposta, né, que é o onboard, mas é que você atua num segmento bem delicado, né, que você enfrenta ali, acho que uma comunicação nesse nosso negócio, muitas vezes vem fora da ética, né? Tem coisas que são feitas na área médica ou suposta área médica que infringe muito, né, o bom senso, as próprias leis. Eu tenho visto que é uma área muito sensível no CONAR, sabe? Que recebe a área de jogos e a área médica, são duas áreas bem complicadas para se lidar. Você quer fazer algum comentário sobre isso? Ou foge muito do escopo aqui? Eu acho que não tem problema, Paulo. Eu acho assim, essa é uma das poucas barreiras de entrada que a gente tem quando a gente fala da área médica, né? A gente brinca, falei, cara, o que impede uma pessoa montar uma agência hoje? Nada, né? Eu posso, sei lá, a Joyce pode dizer, cara, eu vou montar minha agência. Legal, ela só precisa de um computador, uma conexão com a internet e cliente, né? E aí o cliente ela consegue falando que ela faz um serviço. Então, não tenho barreira de entrada para montar uma agência, principalmente uma agência digital. Quando a gente fala de uma agência digital na área médica, cara, eu tenho uma pequena barreira que falei, cara, você não pode fazer coisa sem noção. Você precisa ter pelo menos boas noções da parte de ética de publicidade médica. Por quê? Porque senão você vai se dar mal muito rápido e o seu cliente também. Muito bem. E aí acho que o quanto mais importante ter um onboard bem definido, fica até mais deixa a coisa muito mais clara, né? O que pode e o que vai ser feito. Tudo bem, Edson, super obrigado aí pelo conteúdo. Deixo aberto aí para mais alguém, senão a gente já vai encaminhando para o encerramento aqui da nossa live. Beleza. Da minha parte, Paulo, obrigado mais uma vez pelo convite. Conta comigo com as próximas. Eu também vou estar participando, assistindo aí as próximas da Brade também. Muito bom, muito obrigado. Obrigado aqui para quem conseguiu acompanhar presencialmente. Presencialmente não, né? Online. E fica o convite aí para acompanhar, então. A gente vai divulgar depois, assim que a gente conseguir subir nas próximas horas o link, a gente divulga para os demais inscritos que não puderam se conectar aqui nesse momento. Muito obrigado, Edson. Muito Valeu, obrigado, Tony, obrigado. também, e os demais. Até mais. Boa tarde.